aí eu quero compartilhar com você nessa noite. A mensagem, ela determina se é boa ou não. Não é se você vai gostar dela, mas se você vai praticá-la. Você de repente pode olhar assim, sabe, a mensagem foi muito, muito boa, aprendi muitas coisas. Mas se amanhã algumas coisas que poderiam ser mudadas não foram mudadas, essa mensagem não foi boa, certo? A mensagem só é boa se ela traz transformação. Então, algumas coisas que a gente vai compartilhar aqui você já sabe, já ouviu, mas talvez algumas coisas você já saiba, já tenha ouvido e não pratica. Então a gente quer que você seja desafiado a mudar algumas coisas na sua família, no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento familiar. Eu vou falar para pai, vou falar para mãe, vou falar para marido, para mulher, para filhos, para irmãos, porque a nossa casa, a nossa família, ela é uma bênção de Deus para nós e a gente tem que lutar por ela. Ok? Então, essa é a palavra inicial. Abra sua Bíblia em Filemon. É um livro difícil de achar. Filemon. Ele é quase não é lido. Essa água aqui é minha? É, né? Essa é minha. Ou essa é sua, pastor? essa é minha. Filemon. Se você não achou Filemon, leia Hebreus. Procure Hebreus, que aí você vai ver um livro antes. Você já ficou de pé, então, quem não ficou pode ficar, porque eu vou ler uma frase desse livro, que está no versículo 2. Ele só tem um capítulo, então a gente cita-o como versículo, o versículo 2 do bilhete que Paulo escreveu ao seu amigo Filemon, e Paulo ainda argumenta, né, no seu bilhete, nessa cartinha, dizendo: olha, faça isso que eu estou recomendando por amor à nossa amizade. Lá no final ele vai falar isso, mas ele diz uma frase no segundo verso, que é interessantíssimo, saudando as pessoas, né, que estavam perto de Filemon. Ele diz o seguinte, lendo o versículo 2, ele diz assim: a nossa irmã Áfia, Arquipo, nosso camarada e a igreja que está em sua casa. Vamos falar essa última frase? E a igreja que está em sua casa, vamos lá? E a igreja que está em sua casa. Só as mulheres. E a igreja que está em sua casa. Os homens. E a igreja que está em sua casa. Todos nós, para a gente gravar bem isso. E a igreja que está em sua casa. Pode assentar. Eu quero começar fazendo assim 3 perguntinhas para a gente refletir. Primeira delas: quem é sábio? Quem é sábio? Eu ouvi isso aí numa vez, não ouvindo uma palestra ou lendo um material, mas eu achei interessante. E eu gostei da resposta que foi dada a essa pergunta. Porque sábio, segundo quem respondeu a essa pergunta, é todo aquele que valoriza o que tem antes de perder. Sábio é aquele que valoriza o que tem antes de perder. Pense bem. Talvez você esteja pensando aí em alguma coisa. Eu tinha um bom emprego, tinha plano de saúde, um bom salário, não trabalhava tanto, mas bobeei e perdi esse emprego. Conheço alguém que perdeu. E aí, se ele tivesse sabedoria, ele teria valorizado esse emprego antes de perder. Sabe aquele que valoriza sua mãe, o seu pai, e vai visitá-lo sempre, e honra, e pinta a parede da casa dele, compra remédio de pressão, porque depois que seu pai e sua mãe morrer, querido, não adianta mais valorizá-lo, porque ele já se foi. E aí talvez essa palavra já sirva para você. Eu tenho valorizado bem os meus pais, tenho valorizado a minha mãe, tenho valorizado as pessoas que têm me dado suporte, porque às vezes a gente diz assim: como aquele pastor era bom, como aquele vizinho era bom, mas a gente precisa valorizá-los enquanto estão conosco, vivos. E aí você vai demonstrar sabedoria. Seja sábio, valoriza aquilo que você tem antes de perder. Aí vem a segunda pergunta é essa: quem é o homem? O homem é aquele que gasta toda a sua saúde para ganhar dinheiro, e depois ele perde todo o seu dinheiro para restaurar. Vê se isso não é verdade. Quantas pessoas nesse mundo capitalista estão vivendo dessa forma? Perdendo um dos seus maiores patrimônios para ganhar muito dinheiro, e depois chega no final da vida, ele olha para trás e vai ter que jogar todo aquele dinheiro
num plano de saúde, numa cirurgia, porque ele gastou erradamente. E a terceira pergunta é essa aí: quais são os seus maiores patrimônios? Porque eu creio que nós temos dois patrimônios. Estou falando isso à guisa de introdução para dizer o seguinte: quais são os seus maiores patrimônios? Para mim, o maior patrimônio é a família. Conta-se uma história de um homem, e aí talvez você tenha ouvido essa história, de um homem que morava num sítio. E ele tinha ouvido falar de um diamante negro, um diamante muito valioso. E ele endoidou, ele ficou assim, fissurado por aquele diamante. Ele disse assim: eu vou correr atrás desses diamantes. E aí, o que ele fez? Vendeu o seu sítio, pegou sua mulher, 2, 3 filhos, entregou aos cuidados de algum vizinho ali perto da casa dele, e saiu no mundo. Diz que essa história é verdadeira. Saiu no mundo para procurar esses tais diamantes. E ele foi em alguns países da Europa, alguns países da África, e ele procurou, no final ele foi morrer na Europa de fome, velho e sozinho. Aquele que comprou a sua fazenda, o seu sítio, uma vez passeando lá a cavalo, andando lá a cavalo, o cavalo tropeçou numa pedra que parecia um carvão. Ele achou essa pedra diferente, ele levou para casa, botou lá perto do fogão e esqueceu. Só que o fogo, essa pedra ficou muito perto do fogo e ela foi trabalhada, ela foi recebeu um calor e ela teve um brilho diferente. E aí ele pegou essa pedra e levou a um especialista. E ele disse assim: olha, você está com uma pedra preciosíssima na mão. Uma pedra que tem um dos maiores valores. Você sabe aonde conseguir mais? E ele disse assim: eu sei aonde conseguir mais. E ele foi lá, ele disse: olha, eu consegui essa pedra aqui nessa mina. E ele vendeu aquela mina por uma fortuna, porque tinha comprado bem barato. E por moral da história a gente entende o quê? Aquela pessoa que tinha saído para buscar aquela preciosidade no mundo, estava morando, ou estava pisando em cima daquilo de mais precioso que ele tinha. E muitas vezes isso acontece com a nossa família. Porque os seus maiores patrimônios são quem? Primeiro, a sua família. Segundo, a sua saúde. E se você perde a sua família, você perde tudo. Se você perde o seu casamento, se você perde a sua relação com seus filhos, a sua relação saudável com o seu marido, com a sua esposa, com os seus parentes, você perde tudo. E aí você começa a trabalhar mal, a produzir mal. Tem muita gente que conseguiu todas as coisas na vida: dinheiro, nome, fama, mas perdeu aquilo de mais precioso que ele tem. Então, nós que cremos nessa verdade, precisamos pregar essa verdade, resgatar essa verdade e saber que os nossos maiores patrimônios são os nossos familiares, a nossa família e a nossa saúde. E não vale a pena perdê-los se eu estou buscando dinheiro. Isso foi só para introduzir, para dizer o seguinte: existe uma igreja na sua casa. Eu gostei da palavra do pastor Adriano quando disse assim, aqui: a igreja é do Senhor, é Deus, é de Deus, e tudo isso que ele falou é verdade, porque eu creio nisso, você também crê. Mas é muito fácil, e acho que vocês vão concordar comigo, ser crente aqui na igreja. Aqui na igreja, veja se não são as características de todos nós que viemos para cá hoje, ou vamos na nossa igreja, você que é de outra igreja. Como é que a gente sai de casa? Toma banho e vem para cá cheirosinho, não é isso? Penteia o cabelo, escova o dente, né? Bota um perfume, no meu caso eu tenho que botar aqui um brilho, né, para segurar, um gel para segurar aqui um pouco o cabelo, para dar uma sensação de tamanho. A gente vem para cá, gente, limpo, cheiroso. Quando algum irmão esbarra na gente, pisa no pé, o que a gente faz? Tá tudo bem, querido, tá desculpado, não tem problema não, Deus te abençoe, né? A gente tem o hábito de tratar bem os que são da onde? De fora. Mas eu quero dizer para você o seguinte: tem uma igreja na sua casa. E eu dizer isso para você não é muito pessoal. Eu gostaria que você dissesse assim: tem uma igreja na minha casa, mas não é na minha de Egno, não, na minha sua, né? Tua. Então diz assim, vamos falar juntos: tem uma igreja na minha casa. Aí você pode pensar assim, mas lá só tem eu de crente, então essa igreja só tem um membro. Mas se a tua família for toda crente como é a minha, lá são 4 membros. Se você mora numa casa em que seu pai e sua mãe não é crente, e se você e mais 2 irmãos, então tem 3 membros nessa casa. Mas há uma igreja na sua
casa.